Será que uma casa de steel frame pode ser facilmente destruída pelo vento? Neste vídeo eu vou desmistificar um dos principais mitos que a gente tem na construção de steel frame por ela ser uma construção leve, da possibilidade dessa casa sair voando. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia e na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos, essa é a nossa aula de número 35 e nessa aula eu quero te falar um pouco sobre a estrutura de Light Steel Frame, como ela funciona, por que você não precisa de ter medo que a sua casa não sairá voando e quais são os detalhes que vão te trazer segurança sobre a estrutura de Light Steel Frame funcionar perfeitamente. Para começar, assim como eu falo em todos os vídeos, para que sua casa não saia voando ou que essa estrutura esteja insuficiente, o primeiro passo é você projetar a arquitetura. Pois é, para a sua estrutura funcionar bem, a sua arquitetura precisa ser bem feita. Você tem que já definir como vai ser até o final da sua construção, definir já os acabamentos da sua construção precisa ser definidos em arquitetura. Por isso que eu bato na tecla aqui em todos os vídeos que é importante você projetar com quem conhece o sistema, porque ele vai ter essas premissas de entender como que vão ser os acabamentos, como que vai ser essa casa para que a estrutura seja pensada, seja feita, seja calculada exatamente da maneira que precisa, de acordo com o que o projeto está pedindo. A fachada vai ter revestimento, locais de banheiro, tudo isso afeta no projeto estrutural para que sua estrutura seja mais bem pensada possível. Então, fez o projeto arquitetônico, fez o projeto pensado para o steel frame, ok. Vamos para o próximo passo. A estrutura, normalmente, se já fez o projeto arquitetônico pensado, as espessuras de parede estão adequadas, a altura de laje está correta. Se não estão, vai ser feita a compatibilização com a estrutura já vai passar umas premissas ali, como que vai ficar a espessura de parede, qual que vai ficar a altura de laje. Vai ser feitas essas adequações da arquitetura, por isso que eu falo, começa já certo. Senão você vai chegar na estrutura e depois a estrutura vai passar isso, aí vai ter que voltar para a arquitetura para ajustar tudo isso. Porque tem que estar tudo ajustado, que aí vai passar para os projetistas de elétrica e hidráulica, para eles fazerem os projetos de elétrica e hidráulica. Aí vai ser feito esses projetos, passar todas as tubulações e aí é feito o projeto estrutural. Aí vai ser colocado os perfis certinhos para que não caiam perfis onde vai ter tubulação ali, que já faz compatibilizando. E aí o projetista de estrutura vai fazer todo esse dimensionamento da estrutura, vai analisar todo o comportamento da estrutura para trazer total segurança. E uma das análises que o projetista vai fazer é justamente a análise de resistência a vento dessa estrutura. Os dados de estrutura, esse projetista nos manuais, na norma de estrutura, esse projetista tem lá uma tabela de acordo para analisar o vento de cada região do Brasil. E aí tem lá a velocidade do vento de cada região do Brasil. Aí, a partir dessa velocidade, ele calcula, e de onde vai ser a construção, ele vai calcular o que essa estrutura precisa para poder resistir ao vento. Então, tudo isso é feito por cálculos estruturais. O projetista vai fazer todas essas análises para que você tenha total segurança na sua casa. Então, feito o projeto, aí ele vai analisar as premissas. Para relembrar, eu falei nos vídeos da estrutura ali, a gente tem três formas de comprar o aço do steel frame. A primeira, a principal, a mais utilizada, a que mais deve ser utilizada, inclusive, principalmente em construções do zero, é o engenheirado, que seria basicamente as peças já virem toda cortada, já tem o lugar do pré-furo, o encaixe de uma peça com outra já é cortado pela máquina, ela já faz os furos de passagem de instalações, então é o sistema mais inteligente que a gente tem. Então o projetista vai fazer dessa forma. Outra forma é as barras cortadas, de acordo com o tamanho também, só que elas não vão ter esse encaixe, não vai ter o lugar do pré-furo, que é o que a gente chama de stick, que ela não vai ter o pré-furo, então vai dar um trabalhinho um pouquinho maior para executar. E o outro seria a barra de 3 metros ou 6 metros, que basicamente reformas, que as medidas são muito diferentes, que vai se utilizar
dessa forma. Então, construção do zero, melhor a gente utilizar o engenheirado, mais prático e vale o custo-benefício ali para a obra. Então, ele vai fazer esse projeto conforme essa necessidade da estrutura, vai fazer todo o detalhamento, ele vai indicar onde que precisa, a partir das análises de vento ali, ele vai analisar, por exemplo, o contraventamento que vai ser preciso colocar na estrutura. Então, se você vê ali uma casa de steel frame e vê treliças assim na vertical, pode saber que ali são contraventamentos da estrutura, porque o projetista calculou para que aquela parede ali tenha esse reforço estrutural para resistir à movimentação do vento. Outra forma é fazer um X com uma fita. Então, vou colocar a imagem também para vocês verem. É colocada essa fita, tensionada essa fita, e aí também é uma forma de fazer o reforço da parede, principalmente em relação ao vento. Então, o projetista vai calcular tudo isso. Outra questão, o projetista vai colocar os reforços para a estrutura permanecer ali estável, não movimentar. Então, ele vai calcular a espessura da parede, a largura da parede, você vai precisar usar um perfil de 90, ou 140, ou às vezes até um de 200. A espessura do aço ele vai calcular também, então não é só chegar e comprar lá uma barra de aço, o projetista vai analisar a espessura que esse aço precisa utilizar. Ele vai colocar os reforços, então às vezes em treliças a gente precisa de reforço de colocar 2 parafusos aqui nas diagonais da treliça. Às vezes também a gente vai colocar uma chapa que chama chapa Gusset, e aí vai fazer um reforço de parafuso nessa treliça. Então tudo isso são detalhes que ele precisa de detalhar no projeto. Por isso é importante contratar projetistas bons, projetistas que entreguem esses projetos detalhados. Não analise custo, analise. Eu acho que é muito importante, não é porque a gente constrói também, mesmo se você for construir sua casa com outra pessoa, que você pergunte para quem vai construir sua casa, quem que é o projetista que ele indica, quem que é o projetista que ele é acostumado a trabalhar, porque os dois são totalmente ligados. Os dois têm responsabilidades totalmente juntas ali com a estrutura da casa. Um de projetar e o outro de executar para trazer essa segurança para essa casa. Então é importante que, se eles se conhecerem, com certeza eles têm uma curva de aprendizagem junto e é importante ali para a construção em si. E o outro ponto que o projetista também vai dimensionar é a conexão da estrutura com a fundação. Principalmente para quê? Para realmente a casa não sair voando, não sair rastejando ali com a força de vento muito forte. A gente precisa de conectar essa casa na fundação. E para isso, a gente tem duas formas principais utilizadas no steel frame. Um é o parabolt, vou colocar um vídeo para vocês verem. Parabolt a gente vai bater ele no concreto e ele vai se expandir. Parabolt é muito importante. Novamente, aí um detalhe que só quando a gente faz compatibilização, a gente pensa no projeto como um todo, em cada camada do projeto, que a gente vai analisar esses detalhes. A gente já teve vários problemas desses em obra. Dimensiona o parabolt. E aí a fundação do steel frame, normalmente a gente faz a fundação, concreta a fundação ali, e às vezes normalmente a concretagem não fica ali totalmente uniforme. A gente já faz um contrapiso ali por cima dessa fundação, para nivelar a fundação. E aí, ao colocar esse contrapiso, a gente vai vir com a estrutura em cima. Para a gente fixar essa estrutura, é importante que essa estrutura seja fixada lá no concreto, que o concreto tem maior rigidez. E às vezes não foi comunicado isso, não foi conversado que ia ter esse contrapiso, que às vezes tem pessoas que fazem contrapiso interno, por isso que é preciso conversar antes. Se você fizer o contrapiso interno, não tem problema, mas às vezes vai fazer o contrapiso antes e não foi conversado. E aí o parabolt especificado, um parabolt que não chega lá no concreto. Por isso é importante ter essa conversa para se tomar as melhores decisões para a segurança da estrutura. Precisa todos estar cientes de como vai ser feito todo o processo. E como vai ser feito todo o processo, deve ser definido no projeto. Não é lá na obra de, vou fazer o contrapiso assim. Não, já precisa estar definido antes, porque aí vai chegar da forma correta. E outra forma é a gente fazer o chumbador químico, que a gente coloca a barra roscada e aí coloca o chumbador químico ali
para fazer essa fixação, essa conexão da estrutura com o light, da estrutura do light frame com a estrutura da fundação. Vou colocar um vídeo também de chumbador químico para vocês verem. Basicamente, essa é a ideia da gente montar uma estrutura de light steel frame. Começa lá no projeto arquitetônico, definir tudo, estrutura, dimensionar, trazer total segurança, custo-benefício. Estrutura tem uma importância muito grande, uma responsabilidade muito grande de trazer custo-benefício. Não é só custo, não é só custo. Não é contratar o projetista mais barato, que com certeza esse projetista mais barato vai te fazer gastar mais na estrutura depois. É contratar um projetista que vai te trazer, às vezes o custo inicial dele não vai ser mais barato, mas vai ser um valor mais alto, mas depois no valor maior da sua casa, que é a estrutura, ele vai te ajudar a economizar, porque ele tem mais experiência, tem mais cobrando melhor, porque ele cobrou melhor, ele vai ter mais tranquilidade para analisar a melhor estrutura para que tenha segurança
e o custo adequado para você. Então, por isso é importante, não analise projeto por custo, porque às vezes o custo o custo te engana só agora, depois ele vem escondido de outras formas durante a obra. Então, o projeto vai definir todos esses pontos. E não é só custo, eu tô falando, é tempo também para poder analisar. O custo que a pessoa cobra é com o tempo que ela vai poder analisar. Se ela cobra muito barato, ela vai ter que fazer muito rápido. E aí, o muito rápido às vezes não é certeiro. Então, precisamos de unir as duas formas. Claro que eu não estou falando aqui que a gente precisa demorar muito tempo em projeto, mas é o tempo justo com o preço justo para que você lá na frente, quando você tiver realmente investimentos altos, você tenha investimentos altos, mas investimentos que sejam certeiros para a segurança da sua construção. Espero que vocês tenham gostado. Quis abordar um pouquinho sobre como é as adequações da estrutura, que tipo de detalhe a gente tem na estrutura para trazer essa segurança de que a casa não vai voar, como você vai fazer isso, né, na sua construção que você está planejando. Sei que é profissional que está querendo construir com steel frame também, que está querendo começar a trabalhar com steel frame, saiba que é muito importante também os projetos. Eu sempre falo, projetos para uma casa de steel frame não dá para negligenciar, não tem negociação. É fazer e fazer da forma correta, que grande parte da sua construção você já vai ter trago tranquilidade, porque ela foi pensada bem antes e planejada bem antes. E depois só sobra executar, porque as interferências já foram resolvidas. Então, se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, compartilhe com pessoas que estão planejando construir em steel frame, ou até não em steel frame, vai que ela pensa em construir steel frame também. Um abraço e até o próximo vídeo.